Fala, meus amigos, tudo bem, pessoal? Estou aqui para gravar mais um videozinho aí para o YouTube, um vídeo rápido, né? Mas com dicas interessantes que podem fazer a diferença na sua prova, levando em consideração que é um assunto atual e que eu já vi cair em prova, que é a diferença entre o crime impossível e o delito putativo. São situações distintas, mas que a própria doutrina tem uma corrente de pensamento que dizem que são a mesma coisa. Outra parte da doutrina diz que o delito putativo é uma espécie de crime impossível e uma terceira corrente, que é a que prevalece, diz que delito putativo e crime impossível são situações, institutos distintos. Bom, o crime impossível, como eu falei, está disposto lá no artigo 17 e é a causa excludente de tipicidade na medida em que não se pune sequer a tentativa, né, quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o agente não consegue chegar ao resultado. Perceba que, apesar do agente incorrer nos primeiros requisitos, nos primeiros elementos do crime tentado, tal como início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, o dolo de consumação, a tentativa acaba sendo uma espécie inidônea porque ele não vai de maneira nenhuma, em hipótese alguma, naquelas circunstâncias, obter o resultado. Ou seja, o resultado que não foi alcançado jamais seria possível de sê-lo. Por isso que entende-se que o crime impossível é chamado de tentativa inidônea, né? Ou também crime oco, né? Porque o resultado que não foi alcançado, volto a repetir, jamais seria possível de sê-lo. O agente entra na esfera de execução, mas o resultado não ocorre de maneira nenhuma. Ele pode vir a responder pelos atos até então praticados. Já o delito putativo é um delito imaginário, um delito que só existe na cabeça do agente e pode ser de três espécies. O chamado delito putativo por erro de tipo, o delito putativo por erro de proibição, que a doutrina chama de delito de alucinação, né? E o delito putativo por obra do agente provocador, né? Que também é modalidade de flagrante preparado ou provocado, né? No delito putativo por erro de tipo, né? A primeira espécie que eu falei, o agente ele pensa, né? Ele erra no sentido de que ele pensa estar praticando uma conduta vedada na lei, quando na verdade não está. É o exemplo do traficante que, pensando que está vendendo cocaína, acaba vendendo fermento, acaba vendendo pó royal. Perceba que o erro ele consiste na imaginação de que está praticando um crime que efetivamente está tutelado pela lei penal, quando na verdade isto não ocorre. Daí delito putativo, daí delito imaginário. Ele pensa que está praticando tráfico de drogas, mas na verdade não está. Já o delito putativo por erro de proibição, chamado delito de alucinação, o agente, na verdade, pensa que está praticando um crime, quando na verdade não está. Na verdade, ele pensa que está praticando uma conduta tipificada na lei, quando não existe tipo penal para aquela conduta. É diferente do delito putativo por erro de tipo. Olha o exemplo que a doutrina dá. Um cidadão está dirigindo o seu veículo, ele perde o controle do veículo, né, e acaba batendo e dando perda total num outro veículo que está estacionado em via pública. Ele imediatamente sai correndo pensando que vai ser preso pelo crime de dano. Só que nós não temos no Código Penal o dano culposo. O erro é de proibição, o erro é sob a ilicitude. O erro é putativo, ele imagina que está praticando uma conduta criminosa, quando na verdade a conduta não consiste em crime. Já o delito putativo por obra do agente provocador, ou flagrante provocado ou preparado, terceiros, né, convencem alguém a praticar um delito que não existiria. Só vai acontecer porque alguém o instiga à prática, alguém o induz à prática, ao mesmo tempo em que se tomam precauções, cuidados para que o delito efetivamente não se realize, né? O delito de ensaio é vedado, é nulo, segundo a disposição da súmula 145 do STF, né? Hipótese aí de crime impossível, aí sim de crime impossível, tá? Mas em se tratando de delito putativo por erro de tipo, delito de alucinação, são fatos, né, que efetivamente nem entram na esfera da tipicidade, né? Então daí porque existe essa divergência doutrinária que eu espero ter saneado ou pelo menos aclarado um pouco mais com essa explicação. Tá bom aí, pessoal? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra numa próxima. Até mais!